Bom dia a todos. Bem-vindos a este webinar e obrigado por se juntarem a nós. O meu nome é Júlia e serei a vossa host. Esperamos que gostem do webinar e que vos seja útil. Qualquer questão que tenham, não hesitem em enviar as vossas mensagens para a nossa box de perguntas. Iremos responder no fim deste webinar. Se houver muitas questões, iremos responder de forma individual ao longo de toda a semana. No fim deste webinar, irão receber um formulário de avaliação que pedi que respondessem. É bastante importante para nós saber a vossa opinião, de modo que possamos melhorar no futuro. E finalizamos, para este webinar teremos como orador o CEO da Paralab, Rui Soares, que vos irá fazer uma apresentação sobre soluções técnicas para o setor de cannabis médico. E vamos então dar início ao nosso webinar. Espero que gostem. Passo a palavra ao Rui Soares. Muito bom dia, meu nome é Rui Soares e sou administrador da Paralab. Sou também responsável na empresa pela área de cannabis. Quero agradecer antes de mais a vossa presença. Este é o primeiro de uma série de webinars na área de tecnologias para produção de cannabis, bem como para extração e purificação de canabinoides. Hoje farei uma apresentação breve, mas abrangente, de todas as soluções para a indústria do cannabis. Nas próximas semanas, faremos uma série de novos webinars em que focaremos apenas 2 processos no máximo, mas com maior detalhe técnico. A apresentação de hoje está organizada em 4 áreas. Na primeira área, pós-colheita, vamos falar de equipamentos envolvidos para automatizar e simplificar o processamento de planta até se obter uma flor de alta qualidade. Na segunda área, extração de canabinoides, vamos falar das técnicas de extração mais comuns, bem como os processos a montante e a jusante das técnicas de extração propriamente ditas, até que se obtenha um óleo cru ou um óleo de largo espectro. Estes óleos por si só são produtos com muita procura no mercado. No entanto, quanto maior é a concentração, quanto maior é a pureza, o teor em canabinoides nestes produtos, também maior é o seu valor de mercado. Neste sentido, é comum sujeitar estes óleos a processos de purificação. Iremos falar de 3 técnicas de purificação. Finalmente, a quarta área, e transversal às 3 áreas anteriores, vamos falar de controlo de qualidade e controlo de processo. No fundo, de diversas técnicas que devem, ou pelo menos podem estar presentes nas 3 áreas anteriores. Vamos falar então de pós-colheita. É verdade que após a colheita da planta, ainda em ramo, esta pode ser seca em salas com condições ambientais controladas, ou pelo menos onde as condições devem estar controladas, e o processo de secagem pode demorar até 11 dias ou mais. No entanto, esta apresentação está mais vocacionada para métodos simplificados e rápidos de secagem, mantendo, no entanto, a alta qualidade da flor produto final, no fundo, do conteúdo de terpenos. O primeiro passo passa por remover os calos com os buckers e remover as folhas médias, folhas pequenas, as chamadas baby leaves, através de trimas. Estes equipamentos, dependendo das suas configurações, podem processar desde alguns quilos por hora até centenas de quilos por hora de planta úmida. Bom, então, após os processos de bucking e de trimming, vamos obter uma flor que está limpa, que não tem calo, que não tem folhas. É a altura de se fazer a secagem. A Paralab oferece 2 técnicas de secagem, 2 técnicas rápidas, 2 técnicas aceleradas, mas que, no entanto, mantêm um produto de alta qualidade. Na primeira, a liofilização, este processo pode demorar entre 12 a 36 horas e garante altos níveis de terpenos, no fundo, perdas residuais em termos do conteúdo de terpenos. Consegue-se uma flor com conteúdo de terpenos mesmo superior à secagem em condições ambientais. E tem a opção, dependendo do programa de temperatura, de se fazer uma extração completa dos terpenos. A extração dos terpenos é particularmente interessante se a flor for utilizada
em extração, porque deste modo já temos os terpenos extraídos, sabendo que durante a extração normalmente se pode perder boa parte dos terpenos. Portanto, estes terpenos extraídos ainda no processo de secagem podem ser adicionados mais à frente nos óleos obtidos. A segunda técnica é REV, Radiant Energy Vacuum Dehydratation, da Handwave, é a técnica de secagem talvez mais avançada do mercado. Permite ter tempos de secagem entre 30, 60, no máximo 90 minutos. Baseia-se em microondas sobre vácuo leve. A grande vantagem desta técnica é que, contrariamente a qualquer outra técnica, seja uma técnica natural ou uma técnica através de equipamento, é a única técnica que garante uma temperatura uniforme na flor. No fundo, nas outras técnicas, a flor está mais quente à superfície que no interior. Com a tecnologia REV, nós temos uma temperatura uniforme na flor. O conteúdo de terpenos retidos na flor é também muito elevado e também superior, normalmente, ao obtido numa secagem em condições ambientais. Adicionalmente, esta técnica permite fazer a radiação por calor, no fundo, durante um período curto, elevar a temperatura da flor e, deste modo, diminuir em 99,9% o grau de contaminação microbiológica ou fúngica na flor. E falando de contaminação, se o material está contaminado, se por questões legais ou por imposição do cliente o material deve ser, a flor tem que ter níveis de contaminação abaixo de 1000 CFUs/grama, de 100, 10 ou mesmo em alguns países começa para 0. Fala-se mesmo em alguns países que a irradiação será obrigatória. Nós dispomos, na Paralab, de equipamentos de irradiação baseados em raio-x. Estes equipamentos, pelo menos os modelos existentes até o momento, permitem ter até 20 kg de flor seca por corrida. Dependendo do nível de contaminação no início, à entrada, estes processos podem demorar até 8 horas por corrida. A Paralab disponibiliza 3 técnicas de extração. A extração por etanol, a extração por fluidos supercríticos, denominada normalmente a extração por CO2, e a extração por TFE, que é o tetrafluoretano. Analisando primeiro a extração por etanol. A extração por etanol é uma das técnicas de extração mais comuns. Normalmente o etanol está abaixo dos menos 20, idealmente abaixo dos menos 40 graus. Isto para impedir a dissolução de ceras, de fosfolípidos, de clorofilas. É uma técnica que é facilmente escalável. Existem equipamentos para pequenas capacidades de extração, desde algumas centenas de gramas por corrida, até equipamentos que mexem em unidades industrial aqui em baixo, para processamento de toneladas dia. Uma das configurações mais utilizadas na extração por etanol são as chamadas centrífugas de extração de etanol a baixa temperatura, como esta foto que aqui temos. São equipamentos que podem processar também facilmente entre dezenas a centenas de quilos por turno. A extração por CO2, ou a extração supercrítica, é uma extração que, em relação ao etanol, tem a vantagem de que os seus extratos não trazem açúcares. E os açúcares são um contaminante indesejado no nosso óleo cru, no nosso óleo de largo espectro. Essencialmente, se pretende depois purificar mais à frente, porque a presença dos açúcares pode complicar, em grande medida, os processos de purificação. Existe vários equipamentos, desde escalas muito pequenas, escalas tipo de 2 litros, em que permite, no fundo, 2 litros correspondem mais ou menos 600 gramas de planta, até 200 litros, isto em termos de equipamentos standards, na marca que a Paralab apresenta, que é a SFE Process, e daqui para a frente poderão haver equipamentos para toneladas por corrida. Nos nossos equipamentos são fornecidos 3 vasos de extração, 2 para canabinoides e 1 para terpenos. No fundo, numa só corrida, temos a extração dos terpenos em simultâneo com a extração dos canabinoides.
Finalmente, a extração por TFE, tetrafluoretano, é uma extração menos conhecida, que está aplicada há poucos anos na área dos canabinoides, mas que terá, na minha opinião, grandes vantagens. Por um lado, o TFE é não inflamável, é não tóxico, trabalha, isto comparado com o etanol, trabalha a baixas temperaturas e pressões comparadas com o CO2 e tem a capacidade de extrair terpenos ainda na planta verde. Devido à sua baixa polaridade, é muito específica aos canabinoides e terpenos e, por isso, não extrai ceras, clorofilas, açúcares e também fosfolípidos. Daí que não há necessidade de processos a jusante, temos automaticamente um óleo largo espectro, um óleo cru, logo à saída do equipamento. Bom, todas estas técnicas têm processos a montante ou a jusante. Há um processo que não está aqui descrito neste diagrama, a montante, em que é, na realidade, o primeiro processo dentro da área da extração, que é a moagem. Todas estas técnicas, seja o TFE, CO2 ou etanol, necessitam de ter a planta já moída, a flor já moída, antes de se fazer a extração. Portanto, moagem é um processo a montante obrigatório em toda esta área de extração. Já técnicas como o TFE e o CO2 poderão necessitar de descarboxilação, no fundo, de transformação dos canabinoides que estão na forma ácida na planta, convertê-los na forma não ácida antes da extração. No TFE, isto é uma obrigação. Na extração por CO2 é uma opção, porque podemos optar por descarboxilar mais tarde já o óleo extraído. No TFE não, o TFE é uma técnica de extração que necessita de ter a planta descarboxilada. Depois, em relação a processos a jusante, temos no etanol a filtração, é um opcional, depende da eficiência. Por exemplo, se estamos com centrífugas da moagem, se as centrífugas ainda vão deixar, dependendo da moagem que se fez no início, se a centrífuga vai deixar ainda passar alguma partícula ou não, é recomendável ter filtração, mas vaporização é obrigatório. No fundo, nós temos os nossos canabinoides e terpenos extraídos, diluídos em etanol. Vamos fazer a vaporização para quê? Para, por um lado, recuperar o etanol que vai ser utilizado em novas extrações. Por outro lado, vamos ter, então, o nosso extrato, o nosso óleo, um óleo largo espectro, se vier com os terpenos e com todos os outros compostos, um óleo cru se vier só com os canabinoides, como resultado final, à saída da vaporização. Este óleo, vindo de uma extração por etanol, portanto, ainda não foi sujeito a alta temperatura, tem que ser descarboxilado para se converter as formas ácidas dos canabinoides em formas não ácidas. A extração por CO2 vai acabar por seguir parte destes processos, filtração, vaporização e, eventualmente, a descarboxilação do óleo, no caso não ter ainda sido feito na planta, mas tem forçosamente um processo de enterização. O que é uma enterização? Da extração por CO2, vêm sempre ceras, fosfolípidos e clorofilas no extrato. Não temos só canabinoides presentes, vamos também ter todos estes produtos indesejados. Para removermos estes produtos indesejados, vamos fazer a dissolução em etanol do extrato que sai do extrator de CO2, numa proporção normalmente de 1 para 10. Vamos arrefecer a baixas temperaturas, abaixo de menos 20, menos 40, às vezes no limite até menos 80. Quanto mais baixo, mais acelerado é o processo de enterização, em que estes produtos indesejados vão precipitar. Uma vez precipitados, é então filtrado. Esta, vamos chamar, solução alcoólica, que contém os canabinoides dissolvidos, os terpenos dissolvidos e tem em pequenas partículas precipitados as ceras, os fosfolípidos, as clorofilas, vão ser filtrados e ficamos então com uma solução etanólica já só com canabinoides e terpenos dissolvidos. Após a vaporização, mais uma vez, temos etanol recuperado, condensado para nova extração e, se necessário, se ainda não se fez a descarboxilação na planta seca,
faremos a descarboxilação deste óleo cru, este óleo de largo espectro. Analisando um pouco mais em detalhe os equipamentos, então, para a descarboxilação da planta seca são utilizadas estufas, fornos. Na realidade, a descarboxilação começa a partir dos 60 graus. No fundo, a descarboxilação é a perda de um grupo carboxilo, um grupo ácido. No fundo, há uma libertação de uma molécula de CO2 por cada molécula de canabinoide. E este processo começa a 60 graus. Só que a 60 graus é um processo ainda muito lento e que demoraria muitas horas. O normal é aquecer até 110 graus, por vezes temperaturas mais elevadas, mas a 110 graus, normalmente em 40 a 45 minutos, todos os canabinoides presentes na planta foram convertidos da forma ácida para a forma não ácida. No fundo, THCA para THC, CBDA para CBD. E com os outros canabinoides do mesmo modo. Outro dos processos agora mais comuns, winterização para o CO2. Como já falamos, a winterização tem a ver com a remoção, pretende-se com a winterização fazer a remoção de ceras, de fosfolípidos, de clorofilas, do extrato vindo de uma extração de CO2, que é sempre muito rico neste tipo de produtos indesejados. A winterização é feita dissolvendo em etanol e colocando esta solução etanólica a baixa temperatura. Menos 20 graus é o limite, mas tipicamente trabalha-se a menos 40 ou até mais baixo, até cerca de menos 80. Quando estamos a falar de baixa escala, de alguns litros, algumas dezenas de litros, ou 100 e poucos litros, é comum colocar esta solução em jerrycans, que por sua vez se colocam em câmaras frigoríficas a pelo menos 40 graus, ou até a um limite de menos 80 graus. Quanto mais baixa a temperatura, mais rápido este processo, que pode durar entre algumas horas até umas 24 horas. Quando as escalas são escalas superiores, quando se trabalha já em centenas de litros, quando queremos uma automação do processo, essencialmente uma automação logo de seguida com o processo de filtração, podemos trabalhar com reatores de winterização. Isto são reatores com agitação muito leve e com temperaturas também, mais uma vez, entre menos 40 até menos 80 graus. E com os tempos de winterização idênticos ao que seriam numa câmara. Apenas o processo pode vir a tornar-se mais automático. Então, a seguir à winterização, teremos a filtração, ou se viermos a extração por etanol, teremos também a filtração. Há vários equipamentos. Isto pode ser, como está aqui na fotografia, um funil de Buchner. Há funis de Buchner para algumas dezenas de litros, para sistemas mais manuais. Tenho aqui apresentados dois sistemas. Um que é o chamado trolley de filtração. São sistemas que podem ser fabricados em polipropileno ou em aço. O polipropileno tem a vantagem de isolar termicamente mais e, portanto, o material que vem a menos 40, enquanto filtra, não aquece rapidamente e não corremos o risco tão grande de se dissolver novamente. E temos, agora faz apenas uma filtração das partículas e apenas a um também. Pode-se voltar depois de trocar o filtro e repor no sistema e voltar a filtrar. Ou em sistemas automáticos, essencialmente ligados aos reatores de winterização que mostramos no slide anterior, temos rampas de filtração ou skids de filtração, em que pode começar, por exemplo, com um filtro para remover partículas até 10 microns, seguindo um filtro de carvão ativado para remover, por exemplo, ainda alguma clorofila, algumas células que passem, seguido de mais um filtro agora a 1 micron, para garantir que, por exemplo, algumas partículas de carvão ativado que não sejam libertadas, sejam agora filtradas, recolhidas e não sigam para o produto final, obtendo um óleo cru ou um óleo de largo espectro muito limpo. Estes kits de filtração podem ser manuais ou automáticos com controle de pressão, para percebermos quando um filtro já está em fase final, está a ficar com uma tampa e tem que ser substituído. Na área de vaporização, portanto, como já foi referido anteriormente, na vaporização é uma técnica utilizada quer na extração por etanol, para remover o etanol e ficarmos com o nosso extrato, o nosso óleo cru, o nosso óleo de largo espectro,
ou na extração por CO2, em que também, após a extração por CO2, vamos dissolver no etanol para fazer a renderização, muito bem. No final da renderização e a seguir à filtração, vamos então vaporizar mais uma vez para retirar o álcool e ficarmos, por um lado, com o etanol para ser reutilizado e, por outro lado, obtermos então o nosso óleo cru, o nosso óleo largo espectro. Dependendo da escala que estamos a trabalhar, de quantos litros temos que processar por turno ou por dia, estão disponíveis ou evaporadores rotativos ou evaporadores industriais. Evaporadores industriais que normalmente são do tipo falling film. Nos evaporadores rotativos estamos limitados a umas poucas centenas de litros por dia e dia em 24 horas. Nos falling films podemos ter centenas ou milhares de litros de hora de serem processados. Muito bem, e para finalizar, no caso da extração por etanol, passa-se sempre este passo de descarboxilação do nosso óleo extraído. Na utilização por CO2, faz este passo se a planta não foi descarboxilada a seco. Então, aí, nesse caso, também o próprio óleo que vem da extração por CO2 será descarboxilado. Se para a planta utilizamos estufas ou fornos para descarboxilação, no caso do óleo, utilizamos reatores. Mais uma vez, a descarboxilação pode ser feita a partir dos 60 graus. Em reatores, não é raro fazer a descarboxilação a 60 graus. Essencialmente, se não há uma carga de trabalho pesada na unidade, e pode ficar, por exemplo, durante a noite, 12, 14, 15, 16 horas a fazer a descarboxilação. Se há necessidade de produzir mais rapidamente, então a descarboxilação pode ser feita, por exemplo, aos 110 graus durante os 40 minutos, tal como na planta. Estes reatores funcionam normalmente sob vácuo por duas razões. Por um lado, estamos a remover ainda restos de etanol que estejam presentes, que vêm da vaporização, mas essencialmente a grande razão e a razão principal para se ter vácuo é que na descarboxilação, como já mencionei, liberta-se CO2. O CO2 no óleo, sendo o óleo muito viscoso, começa a criar muita espuma. E daí que temos que ajudar a remover, este processo, a remover o CO2. Daí que se faz um ligeiro vácuo. Também a presença de vácuo tem a vantagem de que não diminui a presença de oxigênio, no fundo, reduzem várias ordens de grandeza a presença de oxigênio, deixa de estar ar presente, passa a estar vácuo, não há oxigênio presente, e deste modo diminuímos o efeito da degradação de canabinoides devido à presença de oxigênio e temperaturas elevadas. Este efeito de degradação do oxigênio, que é considerado muito mau, na realidade não é assim tão crítico. Os canabinoides são resistentes. Agora, é verdade que se pudermos reduzir e diminuir o tempo em que estão presentes a alta temperatura e na presença de oxigênio, tanto melhor. Com a descarboxilação de óleos, terminamos a nossa apresentação em termos de técnicas de extração. É então a altura de falarmos de técnicas de purificação. Dentro das técnicas de purificação para canabinoides, a destilação é eventualmente a técnica mais comum. Quando falamos de destilação em canabinoides, falamos normalmente de destilação tipo wiped film. É uma destilação de um só andar teórico de separação, quando necessitamos de níveis de purificação superiores, temos que repetir estes estágios. No fundo, ou na mesma unidade, reintroduzimos o produto que acabamos de destilar e purificamos mais um nível, ou temos unidades como a que está aqui em baixo, em que temos, neste caso, 3 andares ou 3 estágios de purificação. O normal, pelo menos, é de se fazer 2 estágios. Um primeiro para remover os compostos mais voláteis, sejam algum solvente residual que esteja presente, sejam terpenos se não foram removidos, por exemplo, numa técnica, por exemplo, a extração por CO2, ou numa técnica de secagem como a liofilização. E o segundo passo será então para purificação de canabinoides. Esta purificação de canabinoides pode
ser ainda mais intensa se fizer um terceiro passo de destilação. Esta técnica de destilação, o Wiped Film, é uma técnica altamente escalável. Existem equipamentos de laboratório a pequena escala, como este que vemos aqui na fotografia de cima, com processamentos de 1 litro, 1,5 litro por hora, até unidades industriais que poderão ir a diversas toneladas por dia, unidades com um estágio, 2, 3 ou ainda mais estágios em termos de purificação. Na unidade de baixo, vemos uma unidade industrial com uma capacidade de processamento de algumas centenas de litros por dia, mas com 3 estágios em termos de purificação, portanto, que obtém já um produto com elevada pureza. A outra técnica, que é o CPC, que é o Centrifugal Partition Chromatography, tanto pode ser alimentada diretamente do óleo que obtemos a extração ou de um destilado. É comum alimentar diretamente de um destilado, de modo a, de algum modo, tornar mais simples e obtermos também produtos de maior pureza, diretos, a partir da cromatografia de partição, ou Centrifugal Partition Chromatography. Estes sistemas permitem processar até 20 litros dia de óleo, no fundo, o produto de entrada, e é uma técnica muito versátil. Pode ser realmente utilizado para obtermos um CBD ou um THC de alta pureza, com purezas de 99 ou mais, 99 ponto qualquer coisa por cento, mas pode também ser utilizada para fazer a remediação de diferentes tipos de contaminantes presentes. Pode ser, por exemplo, se estamos a tentar obter um CBD muito puro, para fazer a remoção ou a remediação do THC. Pode ser, seja num óleo à base de CBD ou THC, no caso algo ter corrido mal no processo de extração e de produção e haver pesticidas ou toxinas presentes, para remover ou remediar, no fundo, remover estes pesticidas e estas toxinas do nosso óleo cru ou óleo de largo espectro. Já agora, do CPC, levado, se estivermos a purificar, por exemplo, o CBD, podemos purificar a uma pureza tal que, uma vez removidos os solventes utilizados nesta técnica cromatográfica, ficamos então já com um CBD puro, na forma de cristal. No entanto, para a produção de cristais, a técnica mais comum é a destilação seguida de cristalização. A cristalização é feita em reatores seguida de filtração e secagem. Neste processo, inicialmente, o nosso destilado convém iniciar com destilados de purezas no mínimo acima de 85% em termos de potência do CBD, mínimo 85%, mas se almejamos a atingir purezas muito elevadas do nosso CBD, tipo acima dos 99, 99,5%, 99,6% de pureza, então convém iniciar com pelo menos acima dos 92%, idealmente acima dos 95% em termos de destilados, em que este destilado vai ser dissolvido no solvente, seja ele pentano, hexano, heptano. É mais utilizado o heptano hoje em dia por questões de segurança, por ser menos volátil. É dissolvido no heptano e posteriormente é arrefecido lentamente, de modo a que se criem núcleos de precipitação e de cristalização, e portanto se desenvolvam cristais. No final deste processo, o conteúdo que está no reator de cristalização vai ser transferido para o filtro Nochet, onde o solvente vai ser removido e uma primeira fase de secagem é feita neste filtro. Dependendo da pureza que se deseja, dependendo da qualidade do destilado que se alimentou, pode ser necessário fazer algumas lavagens com o solvente já a baixa temperatura, deste bolo de filtrado que está no filtro Nochet. Posteriormente, este material terá sempre ainda algum solvente residual, terá que ficar alguns dias numa estufa de vácuo
até que os níveis de solvente estejam abaixo dos limites permitidos por lei. No fundo, é basicamente não detectáveis. Terminamos então a nossa apresentação em termos da purificação e vamos finalmente falar da área de controle de qualidade e de controle de processo. Ora, se estamos a falar de canabinoides e extração de canabinoides, o parâmetro mais comum que quase todas as empresas estão interessadas à partida é a potência ou o perfil de canabinoides. No fundo, a consideração dos vários canabinoides presentes. A técnica típica para este tipo de análise é o HPLC. O HPLC com detecção por ultravioleta visível. Equipamentos mais avançados podem ter um Dye Array, que é um sistema que faz vários comprimentos de onda, não só um comprimento de onda, o que pode simplificar a análise. Uma questão, quando estamos a falar já dos destilados, dos óleos, o processo passa por dissolução e injeção, mas estamos a falar de flor, é preciso fazer uma primeira extração dos canabinoides da flor e há metodologias desenvolvidas para isto, para fazer esta extração em laboratório. Garantir que todos os canabinoides que estão na flor passam para um fluido que vai ser posteriormente então injetado e com isso conseguimos saber mais tarde a concentração de canabinoides na flor. Um outro parâmetro muito importante é o perfil de terpenos ou a concentração de terpenos presente na nossa amostra. Sendo compostos muito voláteis, o método standard para análise de terpenos é a cromatografia gasosa, GC, com uma injeção por headspace. Já agora vamos ver mais à frente que esta mesma configuração pode ser utilizada para a medição dos solventes residuais. Outro parâmetro presente, bastante importante, mesmo não só na área de extração, mas essencialmente na área de produção de cannabis, é o conteúdo de água e a atividade da água. Isto são dois parâmetros que estão muito relacionados com a capacidade que a planta, ou o risco que a planta terá mais tarde de desenvolver culturas, contaminações microbiológicas ou de fungos. Para a parte da água, temos os métodos clássicos mais demorados, mas descritos em monografias, como secagem em estufa e com pesagem antes e depois, ou métodos mais expeditos e de grande exatidão também, como titulação com Carl Fischer, ou métodos mais rápidos, menos exatos, mas mais simples, como a utilização de balanças de umidade, em que a amostra é aquecida na própria balança e, portanto, enquanto perde a umidade, está a ser registada a massa, a variação de massa, a perda de massa. Se o conteúdo de água total é importante numa flor seca, isto só por si não dá garantias nenhumas em termos de se esta flor vai ter tendência ou não a desenvolver contaminações microbiológicas ou fungos. Porque não é só a água total, mas é a percentagem, a fração desta água que está presente na planta que pode reagir. Esta é que é a fração da água que realmente promove o desenvolvimento destas contaminações. E esta água reativa é exatamente medida através da atividade da água, dos medidores da atividade da água. Daí que, pessoalmente, considero muito importante medir não só o teor total de água, de umidade, mas medir também a atividade da água. Estes dois parâmetros são muito importantes. Há outros parâmetros que não são obrigatórios, que é mais cliente a cliente, dependendo das empresas, e dos clientes que os nossos clientes têm, que podem pedir medições como viscosidade e densidade nos produtos finais, seja num óleo cru, num óleo de espectro ou num destilado, saber qual é a viscosidade destes produtos. Mas, mais importante, é a questão dos contaminantes. E há vários contaminantes que se tem que garantir que o nosso produto final não tem antes que o nosso produto seja colocado no mercado, seja liberto para o mercado.
Oferecemos soluções quer pelos métodos clássicos, no fundo, incubação e contagem de colónias, quer por métodos mais expeditos, baseados em tecnologias na área de biologia molecular, como o PCR quantitativo. Com os métodos clássicos, temos tempos entre 4 a 5 dias até haver resposta. Já com o PCR quantitativo, temos resposta entre algumas horas e no máximo 24 horas. Conseguimos, com o PCR quantitativo, fazer um varrimento completo de tudo que são fungos, bem como bactérias e micróbios de interesse para controle de cannabis. Micotoxinas é outro dos contaminantes que é necessário ter grande atenção. Estão relacionados com a presença de fungos. Um método de excelência para esta análise é HPLC com espectroscopia de massa, mas pode também ser feito com detecção por fluorescência, no fundo um sistema mais barato, com menor investimento inicial. Contudo, mais limitado em termos do número de compostos que pode ser analisado. Solventes residuais, falei brevemente há pouco, a mesma configuração que é utilizada para medir terpenos pode também ser utilizada para a medição de solventes residuais. Pesticidas. A análise de pesticidas não pode ser feita com apenas uma técnica. Com HPLC-MS conseguimos, sem dúvida, analisar um enorme número de pesticidas. Contudo, se queremos fazer um varrimento completo de todos os pesticidas, temos que utilizar também GC-MS. E, finalmente, metais pesados. Metais pesados são também os contaminantes que é necessário medir antes de alertar o produto final. São essencialmente metais como o chumbo, como o mercúrio, como o cádmio e o arsénio, que devem ser medidos. Duas técnicas são possíveis: absorção atómica com câmara de grafite, mais gerador de hidretos, mais gerador de vapor frio de mercúrio, ou ICP com detecção por espectroscopia de massa. A primeira técnica é mais trabalhosa porque implica, no fundo, operar o equipamento em 3 configurações distintas para medir os 4 metais de interesse. No entanto, o investimento inicial é mais baixo e o custo também por análise é mais baixo. O ICP-MS torna a análise bastante mais simples, no entanto, com investimentos iniciais mais elevados e também com custos de operação mais elevados. O ICP eventualmente justifica-se quando um laboratório tem necessidade de fazer dezenas ou mais de 100 análises por dia. Não sendo o caso, eventualmente a absorção atómica é o equipamento que fará mais sentido. Termina aqui a apresentação das diversas técnicas e equipamentos para a área do cannabis. Julgo sermos a única empresa ibérica, mesmo europeia, nesta área a oferecer uma solução tão completa e abrangente. Para podermos apoiar os nossos clientes, quer no pré-venda como no pós-venda, seja na instalação, no arranque, na formação e na manutenção de equipamentos, contamos com uma equipa de 52 pessoas, 42 em Portugal e 10 em Espanha. Mesmo sob o signo da pandemia Covid-19, descemos 20% no ano passado. Somos uma equipa multidisciplinar. Temos engenheiros químicos, biólogos, bioquímicos, farmacêuticos, físicos, engenheiros mecânicos e engenheiros eletrotécnicos. E estamos todos aqui para vos servir. Muito obrigado mais uma vez por estarem presentes e estou disponível para responder a questões nos próximos minutos. Muito obrigado e até breve. Chegamos ao fim do nosso webinar. Iremos então proceder às questões. Podem fazer todas as perguntas que tiverem na box de questões, abaixo deste programa.
Temos aqui uma questão já, que é: bom dia, sendo compostos voláteis, os terpenos podem ser perdidos durante a descarboxilação? Sim, é um dos problemas principais da descarboxilação, é que devido à alta temperatura a que se está a operar, essencialmente quando estamos a fazer a descarboxilação em óleos, temos também vácuo, além da temperatura temos vácuo, há uma perda muito importante, muito relevante em termos dos terpenos. Mesmo quando estamos a fazer a descarboxilação na planta seca, o efeito não é tão crítico, porque não há vácuo, é só temperatura, mas mesmo assim há uma parte muito considerável de terpenos. Fala-se muito na perda de terpenos na secagem, mas a questão é que quando se faz a descarboxilação, esta é verdadeiramente o processo mais relevante, mais problemático em termos de perda de terpenos. Temos agora aqui uma segunda questão. No sistema de secagem baseado em microondas, qual é a capacidade máxima? Nos sistemas de secagem baseados em microondas, são os Wave, há vários equipamentos. O equipamento de maior capacidade permite ter até cerca de 100 kg de planta úmida por hora a ser processado. Temos aqui agora outra questão. Qual as vantagens do CPC face a uma cromatografia supercrítica? Bom, eu diria que tem a ver com versatilidade e com resolução. Eu creio que isto é um valor que não posso garantir a 100%, mas um dos problemas da cromatografia supercrítica julgo ser resolução. Se formos a falar em termos de vários tipos de cromatografia, houve um outro que não falei aqui, que é o HPLC industrial, que também é possível. Aliás, se os volumes a processarem forem superiores aos 20 litros dia, que é mais ou menos o limite para o CPC industrial, o HPLC industrial é uma opção. Mas em termos de resolução, eu agora não estou a afirmar, posso afirmar que o HPLC industrial tem mais resolução que o CPC e julgo que o CPC tem mais resolução que a cromatografia supercrítica. Será essa a grande vantagem do CPC? É a parte da questão da resolução. A cromatografia supercrítica terá uma vantagem em relação aos solventes, em que o CO2 é facilmente recuperável. No CPC também podemos recuperar os solventes, mas este processo de recuperação de solventes é sempre mais complicado. No entanto, continuo a acreditar que a resolução desta técnica é superior e, portanto, podemos obter produtos de maior pureza. No entanto, fica registado e vou verificar este aspecto e responderei por escrito, a confirmar esta questão da resolução. Temos agora aqui outra questão. Quais as diferenças entre os extratos por etanol, CO2 e TFE? Muito bem, isto tem a ver um bocadinho com a parte de pureza. Em princípio, considera-se que o extrato por etanol diz que é um extrato menos puro e que um de CO2 é mais puro porque não tem solventes. Há aqui meias verdades. Um extrato por etanol é realmente menos puro que um extrato por CO2. Porquê? Devido à presença dos açúcares. Os açúcares dissolvem-se em água, não se dissolvem em etanol. A questão é que a planta seca traz água. E quando estamos a fazer extração por etanol, o etanol vai também primeiro absorver a própria umidade, a água que está na planta, e passa a haver água presente no meio da extração por etanol. Portanto, vamos estar a ter a capacidade de extrair também os açúcares que são indesejados. E, portanto, nós no extrato final
de uma extração por etanol, vamos ter açúcares presentes. Já numa extração por CO2, não teremos açúcares presentes. Porquê? A planta também vem com alguma umidade, só que o CO2 não é solúvel, o CO2 foi crítico, não é solúvel em água. Ao não ser solúvel em água, e também não dissolve açúcares, não há este risco de fazermos o arrasto, de fazermos a extração dos açúcares da planta. Neste sentido, um extrato de CO2, se bem que traga muitas ceras, muitas clorofilas, muitos fosfolipídios, durante a winterização, em que vamos dissolver em etanol, vamos remover essas ceras, essas clorofilas, esses fosfolipídios. E os açúcares, embora esteja etanol presente, como o extrato não traz açúcares, já não há problema. Portanto, o extrato, o açúcar ficou para trás, ficou no resíduo, na biomassa residual de uma extração de CO2. Portanto, em relação ao extrato de CO2 para um extrato por etanol, a grande diferença é a não presença de açúcares. Ambas vão ter sempre algum etanol residual, porque mesmo na extração de CO2, o etanol vai ser utilizado durante o processo de literização. Já a extração por TFE, porque utiliza o tetafluoretano, que é um solvente, um fluido com muito baixa polaridade, que não tem qualquer afinidade aos açúcares, não dissolve açúcares, também é imexível com a água. Portanto, no processo de extração por TFE, vamos basicamente só extrair canabinoides, flavonoides e terpenos que estiverem presentes no nosso material. Eu digo presentes no nosso material porque os terpenos poderiam ter sido inicialmente extraídos num primeiro passo, em condições de temperatura e pressão mais baixas, em que só se extrai terpenos e ficamos com os terpenos isolados, e num segundo passo é que vamos extrair então canabinoides e flavonoides. Tipicamente, um extrato TFE é ainda mais puro que um extrato de CO2. É normal para a mesma planta, para a mesma flor, ter um extrato que pode ser até 5% ou até mesmo um bocadinho mais puro, ter uma potência de pelo menos 5% acima de uma extração com o mesmo material em CO2. Obrigada. Temos aqui outra questão. Na medida da viscosidade, só em volumes ultra baixos. Quão baixos? Muito bem. Isto tem a ver com a técnica que se está a utilizar e com os equipamentos que se estão a utilizar para medir viscosidade. Quando se fala em viscosímetros, pensa-se muito nos viscosímetros rotativos, fala-se muito dos viscosímetros Brookfield. É uma marca, mas que definiu o conceito de viscosidade medida por viscosímetros rotacionais. Aqui, mesmo utilizando acessórios de baixo volume, há sempre alguns centímetros cúbicos, alguns mililitros de amostra que são necessários. O equipamento que nós propomos é um viscosímetro capilar. Num viscosímetro capilar, a quantidade de amostra chega máxima é de 100 microlitros. Tem ainda a vantagem que a exatidão é superior. Os erros nesta área são no máximo 2%, enquanto que numa medida com viscosímetros rotacionais pode facilmente atingir 5% ou 10% em termos de viscosidade absoluta. Temos aqui uma última questão. Falaram de extração de terpenos durante o processo de secagem por liofilização. Como é que fazem? Bom, isso é técnica proprietária dentro das marcas com que trabalhamos e, digamos, têm que trabalhar connosco para depois desenvolvermos mais este tema. É realmente algo inovador, algo muito recente e que tem, para quem vai fazer a extração de canabinoides posterior, essencialmente vai fazer a extração com CO2 ou com TFE, em que podem ter a parte de descarboxilação onde se perde tantos terpenos, há toda a vantagem, já podemos ter feito a extração previamente.
Na realidade, também na extração por etanol há toda a vantagem, porque a extração do etanol, embora não tenha a descarboxilação, a priori, durante o processo de extração, vamos ter a vaporização. Os terpenos durante a extração ficam dissolvidos no etanol, mas posteriormente vem a vaporização, onde vamos recuperar o etanol. A vaporização, mais uma vez, é um processo onde vai haver temperaturas mais elevadas e, portanto, perdem-se sempre bastantes terpenos também nesta fase de vaporização. Daí, basicamente, a minha opinião, se a flor vai ser utilizada para processos de extração de canabinoides, há toda a vantagem em se poder fazer a extração dos terpenos antes do processo de extração. Chegamos então ao fim das nossas questões. Esperamos que tenham gostado. Qualquer questão que surja, entretanto, não hesitem em contactar-nos, teremos todo o gosto em responder. E que então que depois respondessem ao nosso formulário, terão que receber, então também receber um certificado de participação no nosso e-mail de follow-up. Qualquer dúvida, não hesitem em contactar-nos. Obrigada. E obrigada, Rui. Obrigado, Bom dia.